Nos supermercados, a queixa é uma só. Está difícil encher o carrinho. A gente vem, leva que tá faltando uma coisa, a gente vai lá e compra, não consegue mais fazer aquela compra do mês como a gente fazia antes, né? Os 5 quilos não dá mais, entendeu? Eu levo 2, quando acaba eu busco outro. Não tem jeito, não tem como. E uma reclamação que é presente também nas feiras. Você pagar R$15 numa couve-flor, isso não existe. Aquele pessoal que comprava 2 quilos, 3 quilos, hoje em dia compra 1,5 kg, que não consegue comprar. É a feira toda, não é só aqui. No ano passado, a inflação de alimentos e bebidas teve uma alta de 7,69%. Acima, portanto, da alta de preços geral, que fechou 2024 em 4,83%. Além do dólar, os economistas apontam ainda como motivos para a inflação os desequilíbrios climáticos que afetam a produção do campo e o reaquecimento da atividade econômica, que se por um lado é uma boa notícia, por outro, aumenta a demanda por energia e combustíveis, custos que também são levados em conta na hora de colocar os preços nas prateleiras. Uma dor de cabeça para o governo, que vê sua popularidade cair, e uma alta cruel para a população, sobretudo para as camadas mais pobres. E aí você tem uma preocupação, porque isso começa a afetar e muito a popularidade do presidente Lula. E por que isso? Porque isso acaba atingindo também o poder de compra da população. Estava conversando com alguns ministros que fazem o seguinte cálculo, que é muito simples. Você tem um aumento real do salário mínimo, mas esse aumento real está sendo comido justamente pelo preço dos alimentos, porque essa camada mais baixa da população, que ganha menos, que tem um salário menor, essa camada que mais sofre com a inflação de alimentos. E como se isso não bastasse, agora o mesmo governo vê uma nova preocupação batendo à porta. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, levou a notícia para o governo de que a Petrobras vai precisar fazer um reajuste no diesel, que já tem uma defasagem, segundo as associações do setor, acima de 15%. Esses cálculos ainda estão sendo feitos, né? Mas a Ana Flor já ouviu de integrantes da Petrobras que o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro de diesel. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a inflação dos alimentos. Um episódio para discutir os fatores que pressionam a alta dos preços e as medidas que o governo pode adotar. Meu convidado é André Brás, economista do FGV-IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Quinta-feira, 30 de janeiro. André, o episódio é sobre inflação de alimentos, mas eu quero começar a nossa conversa falando sobre o diesel. O governo foi avisado pela Petrobras que o preço do diesel vai precisar subir, não tem jeito. E aí, segundo o blog da minha querida colega Ana Flor, os cálculos ainda estão sendo feitos pela equipe da Petrobras, mas a alta deve ficar entre 0,18 centavos e 0,24 centavos por litro. Qual é o impacto dessa possível alta sobre a inflação, André? Então, o impacto direto é pequeno, porque o diesel no IPCA ele compromete 0,2% do orçamento, né? Então, um aumento de 14%, 15% na bomba, que eu calculo que seja esse a partir desse aumento, não vai chamar muita atenção no IPCA do mês, né? Agora, o impacto indireto é muito grande, porque o diesel é um combustível estratégico para o país, né? Tudo que chega aos grandes centros urbanos chega via transporte rodoviário. A locomoção da massa de trabalhadores no dia a dia é feita pelo ônibus urbano, que também consome diesel. Eventualmente, o uso das termoelétricas para geração de energia é feito a partir da queima do diesel. Então, o diesel acaba espalhando muito as pressões inflacionárias. A gasolina tem um peso enorme no IPCA, compromete 5% do orçamento familiar. Para cada 1% de aumento na gasolina, o impulso no IPCA é de 0,05 ponto percentual. Então, um aumento de 3% na gasolina, 0,15 a mais no IPCA. Mas isso fica contido ali, né? Porque a gasolina é basicamente um combustível usado pela classe média alta, né? Agora, o diesel não, a aplicação dele é enorme, né? Movimenta as máquinas no campo. Então, ele tem um potencial muito grande de fazer com que a inflação chegue em toda a parte, né? Ela não fica confinada só a quem tem carro particular.
ela se espalha a partir desse aumento no diesel. Então, o diesel é estratégico, o tratamento dele, o tratamento do preço do diesel tem que ser realmente bem monitorado, né? E a gente está atravessando por um período de grande incerteza, né? No passado, o preço dos combustíveis era administrado a partir da desvalorização cambial e do preço do barril de petróleo. Agora a regra é um pouco diferente, né? Mas ela ainda assim leva em consideração muita coisa que acontece no próprio mercado. A defasagem hoje significaria algo em torno de 50 centavos por litro para o diesel, segundo as próprias associações do setor. E esse aumento agora viria num péssimo momento para o governo, porque os estados já estão determinando uma alta nos combustíveis a partir de sábado e o governo está lutando para tentar dizer para a população que quer atuar para baixar preços dos alimentos. Então, acumular uma defasagem muito grande é ruim. Mas dentro de um período de volatilidade também, bater o martelo sobre onde se deve colocar o preço do diesel é mais complicado. Até semana passada, a nossa taxa de câmbio estava acima de R$6. Hoje já gira em torno de 5,85. Mas essa volatilidade toda é que cria uma certa imprecisão para a gente apontar qual é o reajuste que o diesel, os combustíveis, né, merecem ter nesse momento. Tá, agora eu queria entrar um pouco mais na inflação de alimentos. Vou retomar aqui brevemente, para quem nos acompanha, o que aconteceu em 2024. Então, em 2024, a inflação estourou o teto da meta, fechou o ano a 4,83%, e aí acabou puxando, o preço dos alimentos acabou puxando esse indicador e foi o que mais subiu no período, quase 8%. Isso assustou muita gente, assustou gente do governo também. Qual é o peso da inflação dos alimentos na inflação geral, André, para a gente começar a nossa conversa a partir daí? Então, os alimentos eles comprometem entre 18% e 20% do orçamento familiar. Esse é o peso. E o Brasil é um país muito desigual, né? Nós temos a boa parte da população com renda em torno de um salário mínimo. Então, quando a alimentação sobe, ela penaliza muito esses orçamentos, né? Exatamente porque quanto menos a família ganha, mais ela compromete desse orçamento com a compra de alimentos. Então, 18%, 20% é considerando as famílias com intervalo de renda entre 1 e 40 salários mínimos mensais, que é o considerado no IPCA, que é o nosso índice oficial. Agora, se a gente considerar esse peso da alimentação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos mensais, como nós temos aqui na FGV, o IPCC1, esse percentual ultrapassa a casa de 20%, 25%, e pode ser até maior. E à medida que a alimentação sobe mais do que a inflação média, ela ganha mais peso ainda, porque para ter acesso ao básico, a família tem que deixar de consumir outros produtos que compõem o orçamento. O Seu Zé vende alguns dos produtos que mais subiram no ano: carne e frango. O frango custava o quê? Pra gente vender era R$13,90, R$12,90. E agora? Hoje está R$17,80 o frango fresco, que a gente trabalha com ele. O café subiu quase 40% ao longo do ano passado. A gente comprava meio quilo por R$8. Hoje, se não caçar preço, paga 35, 25. Mas não teve jeito. A Priscila e o sócio tiveram que aumentar o preço do copinho de café servido quentinho na feira. A gente vendia o café a R$1, agora está vendendo a R$2. Sem falar no leite, no azeite, no óleo de soja, que também subiram bastante. Tá, tem boa notícia. A cebola, o tomate, a batata e o ovo tiveram redução. Então, a participação da alimentação no orçamento vem crescendo nos últimos anos, desde a pandemia, né? Porque na própria pandemia, os alimentos subiram muito de preço, né? Foram os grandes vilões da inflação de 2020. Em 2021 foi a vez da crise hídrica, né? Nós tivemos uma crise hídrica que afetou muito tanto a agricultura quanto a geração de energia. Em 2022 foi a vez da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? 2023 nós tivemos uma pequena trégua. E 2024 foi um ano de fenômenos climáticos como El Niño, Laninha, desvalorização cambial mais forte, desemprego baixo, portanto, demanda mais forte também, tudo contribuindo para o aumento do preço dos alimentos. Especialistas indicam que essa oscilação no preço dos alimentos também tem relação com as mudanças climáticas. Ela está pesando muito sobre o custo da energia elétrica, está pesando muito
com o custo da carne, alimentos de uma forma em geral, alimentos cítricos e bebidas. Isso é devido ao período de entre-safra que ocorre num momento de aquecimento, de altas temperaturas, queimadas e um período de seca muito violenta. Outro número chamava atenção, o do crescimento. No fim de setembro, o PIB projetado bateu 3%. E em outubro, a expectativa para o IPCA atingiu o teto da meta. O professor da FGV, Renan Pieri, diz que um dado é consequência do outro. Em momentos que as pessoas estão ganhando mais, estão podendo comprar mais, a inflação cresce um pouco mais. O que surpreendeu é que o tamanho e o tempo da expansão da economia tem sido muito maior do que em outros períodos. O que é positivo, né? Mas também traz consigo o aumento dos preços, que deve ali ser ajustado com as políticas fiscal e a política monetária. Nos últimos anos, a alimentação tem ganhado muito da inflação média. E a inflação média é a que corrige os salários. Então, se você corrige o salário, por exemplo, em 4,8%, que foi o IPCA de 2024, tendo uma inflação de 8% para a alimentação, essa família que é de baixa renda, que compromete muito com a compra de alimentos, não tem o seu poder aquisitivo recomposto, né? Ela só consome alimentos praticamente, a inflação foi de 8%, o reajuste salarial de 4,8%. Então a alimentação está constantemente desafiando o orçamento das famílias e isso vem acontecendo de forma mais forte desde a pandemia. Qual é a expectativa em relação à inflação dos alimentos para este ano que entra? Há um certo otimismo, porque a safra agrícola parece que vai ser 10% superior à do ano passado. Isso é uma previsão. Normalmente essas previsões enfim, elas são bem assertivas, né? Elas têm uma certa precisão, mas não é fácil brincar com o clima, né? Existe uma certa dose de incerteza aí. Se a safra vier realmente boa, isso pode ajudar a mitigar o aumento, né, que os preços dos alimentos vêm registrando, né? Só que a demanda também anda muito acelerada e o nosso câmbio está muito instável ainda, né? Tem um componente aí nos últimos tempos que é a alta do dólar que pressiona a inflação. Com a disparada do dólar no início do ano passado para frente, os preços dos alimentos voltam a subir. Quando o dólar dispara, isso afeta o preço do adubo, preço do trator, faz com que também os produtores de café prefiram vender o produto lá fora, de óleo de soja. Então, o câmbio tem um fator muito importante para o preço dos alimentos. Se a gente considerar um câmbio acima de R$6 para 2025, aí o benefício de uma safra mais robusta se perde um pouco. Isso porque o câmbio ele gera dois problemas. Primeiro, que ele encarece tudo que a gente importa. E a gente importa grãos também. A gente importa trigo, por exemplo. E o trigo é matéria-prima para uma família muito grande de produtos, né? Pão francês, biscoito, macarrão, a própria farinha de trigo é um item da cesta básica. Ele ficando mais caro, por uma importação a uma moeda muito depreciada, isso vai chegar com esses produtos mais caros na gôndola. O outro problema é que parece que os produtos brasileiros entram em promoção. A nossa moeda é desvalorizada, quem compra do Brasil compra mais, né? A gente aumenta muito o volume de exportações. E isso é bom, claro, né? Melhora a balança comercial. Mas gera um desafio para a inflação também, porque a gente desabastece o mercado brasileiro e isso força aumento de preços. Então ter uma moeda depreciada não é bom e tira um pouco o brilho de uma safra positivo, né? A situação se complica se essa previsão de safra não se confirmar. Então nós vamos ter uma incerteza cambial, né? O câmbio pode não ajudar a baratear o preço dos alimentos, junto com uma oferta menor de alimentos. E ainda considerando o mercado de trabalho aquecido, né? Com demanda forte. Então nesse ambiente vai ser difícil a gente esperar uma inflação mais baixa que a do ano passado para a alimentação. Eu estou mais otimista, né? Eu acredito que haja espaço para a alimentação subir menos do que no ano passado, contando, é claro, com os benefícios da safra e, quem sabe, com uma valorização do câmbio, surpreendendo um pouco a expectativa atual. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o André Brás. O fator clima pode ajudar também? Porque a gente teve um 2024 com muitos extremos, né? Com seca no norte, chuvas intensas, excesso de chuvas no sul.
para 2025, as projeções são de um clima menos adverso. Exato. Esses fenômenos climáticos estão ficando mais frequentes a cada ano, né? É uma discussão que foge o meu entendimento, mas o mundo todo está passando aí por transformações climáticas muito fortes e isso torna o nosso país cada vez mais vulnerável. O Brasil é um país agrícola, né? A agricultura é muito importante para o PIB, né? Até mesmo para o controle do preço dos alimentos, né? Então, perder isso de vista, né? Perder para o clima é muito ruim para o nosso país. E é um desafio extra para a própria política monetária, né? Como é que você vai baixar uma inflação que é basicamente causada por um choque de oferta? Você não tem alimento na quantidade para vender e o preço vai subir, estando o juro alto. Mas a questão é que no ano passado nós tivemos 2 fenômenos climáticos que alteram o volume e o espalhamento das chuvas, né? Primeiro era o El Niño, né? Resultou, né, o final do El Niño resultou naquela chuva extrema no sul do país, e depois nós tivemos o Laninha, que seca, né, principalmente do centro-oeste para cima. Nós tivemos uma seca muito forte no norte, que até encareceu a geração de energia no final do ano passado, né? Então, isso foi um desafio para a agricultura também, né, para a condição de pastagens, né, o nosso rebanho aqui de bovino é criado solto no pasto, então depende de boas condições de pastagem para oferecer leite e carne, né, em quantidade, para atender a nossa demanda. Então, isso tudo pesou também na alta do preço dos alimentos. E daqui para frente, esses fenômenos climáticos vão, de fato, já acendeu a luz amarela, né? A gente tem que ficar de olho nisso, né? Mas é uma coisa que tem pouco a se fazer. O que se pode fazer são medidas para promover a própria agricultura aqui no país, né? Mas são medidas que às vezes não cabem dentro de um só governo, né? Você tem que pensar como é que você vai guardar esses alimentos, né? Pensar em silagem, né? Como é que a gente guarda o nosso excedente para diminuir o prejuízo de perdas, né? Depois da colheita, né? Até para a formação também de estoque regulador. Isso é caro, mas é fundamental para garantir aí uma estabilidade maior no preço dos alimentos. Depois é pensar na própria tecnologia, né? Como é que a gente usa menos água, menos defensivos agrícolas, menos agrotóxicos, né? Em nossas plantações esperando colher mais usando menos desses recursos que encarecem muito o custo de produção. A outra é o escoamento da produção agrícola, né? A gente tem que investir mais nessa questão da cabotagem, né? Do transporte marítimo, porque o Brasil é um país rico em rios, né? Tem uma costa gigante e o custo de transporte cairia bastante considerando essa alternativa. Então, tem várias medidas que têm que ser tomadas, mas elas não são de uma hora para outra, e elas podem ajudar muito a conter o avanço do preço dos alimentos. Mas para tudo isso, eu ouço a palavra gasto, porque olha só, pesquisa para redução de agrotóxico para tornar mais eficiente a produção de uma safra. Faz-se isso pela Embrapa, precisa de dinheiro para fazer. Investimento público que hoje está estrangulado pelo ajuste que o governo tem que fazer e tem que fazer até mais do que está fazendo. Logística, investimento em logística. Pode-se fazer por parcerias público-privadas, mas precisa ter dinheiro público também envolvido. A outra coisa que você falou é construção de silos, armazenamento de grãos, de demais produtos agrícolas. Conab pode fazer isso, mas também precisa de dinheiro. A sensação que eu tenho é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem que administrar bem o dinheiro, né? Tem que saber quais são as nossas prioridades e onde ele pode nos ajudar a economizar no futuro, né? Mesmo que haja um desembolso maior no presente, você tem que pensar sempre que ele vai representar uma economia para o futuro, né? O quanto eu vou deixar de gastar no médio e longo prazo por esse investimento aqui. Então, é meio que arregaçar as mangas e fazer mesmo, né? Não precisa fazer todos ao mesmo tempo, pode fazer gradualmente, mas eles não podem deixar de serem feitos, porque quando a gente deixa de fazê-los, a gente chega numa situação extrema, onde a própria inflação corrói qualquer outro tipo de benefício que você queira dar à sociedade, né? Você dá um benefício à sociedade que é parcialmente corroído aí pelo aumento da inflação, sobretudo quando ela está concentrada em alimentos. Então, é uma despesa que é estratégica para o país, né? E ela precisa estar presente em todas as agendas, aí, qualquer que seja o governo. Por isso que você disse que não é uma medida para um governo só, né? Que precisa envolver outros governos. Exato. É uma agenda que ela tem que... É como se fosse aquela corrida de bastões. Você tem que passar o bastão, mas o investimento não pode parar.
é estratégica para o país mesmo, melhora a condição de vida de todo mundo, né? O país fica mais rico, diminui a desigualdade, o país fica menos suscetível a situações como a atual, né? Onde o preço dos alimentos está desafiando mais a população que é menos protegida, né? Porque a classe média alta ela tem condição de se defender, principalmente no momento em que o juro está muito alto, né? Os investimentos também são mais remunerados nesses momentos, e uma parte da inflação que afeta a classe média alta está compensando ali pela rentabilidade de seus investimentos. Agora, a população que não tem isso, não tem acesso ao sistema financeiro, não está se valendo de juro alto, está vendo seu poder aquisitivo corroído pelo aumento do preço dos alimentos. Então, como é que a gente cuida para que essa desigualdade não cresça mais? Tem que fazer investimento na área em que eles são mais vulneráveis, né? Alimento não pode faltar. André, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Sempre bom ter você aqui no assunto. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.